hoje nós estamos nessa aula, nessa live, para falar a respeito do processo de compras de materiais para obra, de forma a garantir a qualidade final da obra, a qualidade com relação aos materiais comprados, atendendo aos requisitos relacionados à norma de desempenho, ao SIAC 2021, ok? Todos os requisitos que precisam ser atendidos. Nessa live a gente vai falar sobre o processo de qualificação de fornecedores de materiais, vamos falar a respeito do processo de aquisição, considerando o quê? A especificação do material, o tipo de documento de compra a ser gerado, o que deve constar nesse documento de compras, quais são os documentos aí obrigatórios e a questão da avaliação do fornecedor após a entrega do material. O que o regimento SIAC, na verdade, ele fala a respeito da questão da aquisição de materiais? Então, a gente tem o requisito 8.4, que vai falar sobre isso, e ele vai abranger o quê? O processo de qualificação do fornecedor, da questão do documento de aquisição e da avaliação do fornecedor. Nós já fizemos uma live falando da contratação de fornecedores de serviço, incluindo material e mão de obra, e hoje a gente vai falar especificamente da questão dos materiais. A gente vai abordar nessa questão da qualificação de fornecedores, todas as questões relacionadas aos documentos que a gente precisa obter, que normalmente é uma dúvida do pessoal, o que eu preciso pegar de documento desses fornecedores. Então, nós vamos falar sobre isso também. A norma, com relação à qualificação dos fornecedores, o que ela nos diz? Que a empresa deve determinar os critérios para a qualificação dos fornecedores. E que critérios são esses? Os critérios que a empresa considerar pertinente, levando em consideração o quê? Que ele tenha condições de atender o que está especificado no documento de aquisição. E a gente vai falar daqui a pouquinho o que é um documento de aquisição, tá bom? Então, a gente vai estabelecer alguns critérios. A empresa pode determinar critérios como preço, prazo de entrega, qualidade do atendimento, a questão de tempo da empresa no mercado, do fornecedor no mercado, indicação e uma série de critérios que ela venha a determinar. Em geral, o que a gente inclui também? A norma diz que a gente tem que levar em consideração se ele está alinhado, por exemplo, com o SIMAC, e se ele atende a questão aí normativa. Então, inclusive no SIAC 2021, ele fala para a gente avaliar o atendimento só em relação a atendimento a parte de normas e licenças na avaliação. Mas no SIAC 18, ele fala na qualificação também. Então, o que a gente vai avaliar nesse caso? Então, a gente tem que considerar, por exemplo, se esse fornecedor atende aos requisitos relacionados ao SIMAC. E o que é o SIMAC, SIMAC também é um programa que faz parte do PBQPH, assim como o SIAC, que é a certificação das construtoras, onde são avaliados os materiais em relação ao atendimento das suas normas técnicas. Então, em relação a isso, a gente precisa saber quais são os materiais que são participantes do SIMAC. Então, a empresa vai entrar lá, procura no Google, SIMAC PBQPH. Lá vai entrar no site, você vai clicar lá no PSQ e vai puxar uma lista de materiais que são integrantes do SIMAC. E ali você vai ter cimento, você vai ter uma série de materiais, esquadrias, Você vai ter, por exemplo, argamassas, você vai ter uma série de materiais que você vai entrar ali e vai consultar para verificar a conformidade. Então, você tem bloco cerâmico, telhas, Então, você vai fazer o quê? Você vai entrar nessa página, você vai clicar no material que você deseja e ali vai abrir uma página onde você tem vários arquivos, entre eles a qualificação das empresas. E aí você vai avaliar se o material que você está comprando daquele fornecedor, daquela marca específica, ele está ali qualificado dentro do SIMAC. Tá ok? E o que a norma diz? A norma, o SIAC no caso, ele fala que a empresa construtora ela é proibida de comprar material não conforme no SIMAC. Então, como é que isso funciona? Então, são coletadas amostras de materiais aí no mercado e esses materiais são ensaiados.
e em relação à norma técnica, né, prescritiva desse material. E lá no site do SIMAC vai ter um arquivo onde vai falar todos os ensaios, como que funciona o programa. Então ele vai falar quais os ensaios são realizados, qual que é o critério de aprovação. E aí, quando você for pesquisar nessa lista, o material, a empresa que você está comprando não pode estar não conforme nessa lista. Por quê? Porque se você é uma empresa certificada, ou mesmo que você não seja uma empresa certificada, mas uma empresa que pretende buscar a certificação, ou ainda que você não pretenda buscar a certificação, mas você preza pela qualidade do seu empreendimento, do que você vai entregar, não faz sentido você buscar a entrega de um material, de um empreendimento de qualidade, aplicando um material que não atende à norma, que não é um material de qualidade. Então, por isso, você é proibido de comprar e de aplicar materiais que sejam não conformes no SIMAC, tá bom? Então, esse é um dos critérios que precisam ser avaliados nesse processo de qualificação. E aí a pergunta vem, Gisele, mas e se o fornecedor não estiver lá? Que essa é uma grande dúvida. Ele não está como não conforme, ele simplesmente não está nem conforme, nem não conforme, né? Então, aí a norma fala que a empresa tem que evidenciar que ele atende às diretrizes do SIMAC. E aí vem a grande dúvida, mas que diretrizes são essas? Então, nesse caso, você vai precisar pesquisar ali, entrar dentro do fornecedor ali, dentro do site, nos arquivos que tem anexo, para verificar quais são os critérios que o programa traz. Então, ele vai falar assim, olha, são feitos os ensaios X, Y e Z a cada 3 meses e nesses 3 meses ele não pode ter, por exemplo, não conformidades em 2 relatórios consecutivos. Estou falando aleatoriamente, tá? Cada material vai ter uma regra e você vai ter que olhar lá. Outra coisa importante de vocês terem em mente é que existe validade. Em geral, a validade desse relatório do SIMAC, ele é de 3 meses. Então, você precisa consultar periodicamente. Então, essa é a grande importância da consulta para você garantir que os seus materiais estão de acordo com as normas. E caso o fornecedor não esteja lá, você vai verificar quais são as diretrizes do programa e aí vai solicitar que o fornecedor te envie comprovantes de que ele atende aquelas diretrizes, mesmo não sendo certificado. E o que isso significa? Significa que você vai verificar lá quais os ensaios que o programa pede, XYZ, esse fornecedor vai ter que entregar para você os ensaios XYZ referente ao produto que ele comercializa, tá bom? Então é assim que funciona com relação ao SIMAC. Outra questão é a questão do Inmetro, né? Então existe lá no regimento SIAC, ele diz que a empresa construtora tem que verificar, então, o atendimento a essa questão. E aí tem alguns materiais que precisam de certificação compulsória do Inmetro. Ou seja, a certificação compulsória é aquela onde o fornecedor não pode colocar à venda no mercado um produto que não atenda, né, aquela norma, aquelas diretrizes, principalmente relacionadas à segurança. Então, na construção civil, nós temos materiais elétricos, né, que tem certificação compulsória, como, por exemplo, tomadas, interruptores, a questão de aço, né, e alguns outros. É mais ou menos aquela questão que a gente costuma ver no Fantástico, quando eles pegam lá um berço, uma cadeirinha de criança, um brinquedo e levam para fazer ensaio e verificar se passam nos requisitos de segurança. Vale aqui a mesma coisa, existem requisitos normativos que precisam ser atendidos e aí, nesse caso, esses materiais são ensaiados. Caso sejam aprovados, esses materiais, essa empresa, né, ela vai ter um número de registro do Inmetro. E você pode verificar a norma, o SIAC fala que você tem que verificar a autenticidade com relação a essa certificação, né? Então, você vai com esse número de registro, entrar no site do Inmetro, então você entra lá em metro/consulta, e lá você vai colocar o nome do fornecedor. Lá você tem várias formas de consultar. Pode ser pelo nome do fornecedor, pelo produto ou pelo número do registro. Para facilitar a vida de quem está fazendo esse processo, é muito melhor que você tenha o número de registro em mãos. Caso você não tenha, existem outras formas de busca, mas você vai acabar demorando mais tempo, tá bom? Então, isso também é importante. E é importante não confundir o seguinte, que muitas vezes o fornecedor, na hora que o comprador, ele tá lá, eu quero saber se você tem Inmetro, ele manda um monte de laudo de ensaio ou de certificado para a empresa. Só que isso não é o suficiente. A empresa realmente precisa entrar no site do Inmetro e consultar. Por quê? Porque pode acontecer
de esse certificado estar suspenso ou estar cancelado. Porque quando o fornecedor, né, o fabricante, ele entra com esse processo no Inmetro, a certificação dele é longa. Então, ele tem um certificado que vale 3 anos, né? Só que em 3 anos, ele pode perder ou ele pode ficar suspenso. Então, se for feita a coleta de amostras, eu acho que, se eu não me engano, é semestral. Ele faz essa coleta de amostras no mercado, tá? E ensaia. E por acaso dá problema, ele não pode comercializar, ele fica suspenso, tá? E a gente tem que consultar. Então falamos de CIMAC, falamos de Inmetro, e aí nós temos a questão de norma de desempenho, que pode ser um critério de qualificação do seu fornecedor, verificar se ele atende requisitos da norma de desempenho. Nesse caso, você vai precisar estabelecer quais são os requisitos, não existe uma regra, né, porque para cada tipo de material você vai ter requisitos específicos, então você pode ter, por exemplo, a questão de desempenho acústico de esquadrias. Qual é o seu requisito? Né? Vai depender de uma série de fatores que estão envolvidos lá com o projeto e tudo mais, com a região onde a tua obra está localizada. A gente até falou um pouco disso lá na live sobre PDE e PCT, né? Então, você vai ter uma análise para ser feita, e aí vamos dizer que você chegou à conclusão que você precisa de uma esquadria que atenue 35 decibéis. E aí, como é que você vai saber? Então, o critério para qualificar o teu fornecedor pode ser ele apresentar um laudo de ensaio de desempenho que comprove que a esquadria que você vai adquirir atende ao que você está pedindo. Então, aí vai variar realmente de cada tipo de material. E aí a gente vai falar um pouquinho nas especificações, aí eu vou dar uma dica aí para vocês. A gente tem que pensar que esse processo de qualificação, na maioria das vezes, é feito pelo comprador. E às vezes nós temos compradores que são engenheiros, às vezes não. Então, o conhecimento técnico do comprador em relação a alguns requisitos, muitas vezes não é tão profundo, ele não tem esse conhecimento. E aí, cabe ao engenheiro, ter um engenheiro que dê esse suporte e a equipe da qualidade também poder dar um suporte, uma ajuda com relação a esses requisitos. É um trabalho em equipe, né? Eu acho que não tem você trabalhar sozinho, você resolver todos os problemas sozinhos, mas vai ser uma união de forças, onde você vai juntar o conhecimento de várias pessoas. Para isso, até vou adiantar então, a minha sugestão é que vocês tenham uma tabela com essas especificações mínimas de materiais a serem definidas, né? No documento de compras, por exemplo. Nesse documento você pode ter uma série de informações que, se fosse para o comprador obter na hora da compra, ele não teria como fazer, ou ele demoraria muito tempo. Então, o recomendável é que você tenha. Não é uma obrigação, não está escrito na norma, tenha um documento de especificação. Não existe isso escrito no regimento SIAC, mas é uma boa prática e é um apoio para facilitar a vida do comprador. Então, você pode ter um documento, onde nesse documento você tenha qual é a norma técnica que o produto tem que atender, né? Quais são os ensaios que ele tem que pedir, que tipo de licença precisa ser pedida, né? Qual é a especificação mínima que ele tem que colocar para que atenda às exigências do CIMAC, da norma de desempenho, do SIAC, da norma de desempenho, tá? Então, é uma boa prática, muito recomendada, né? Eu, para os meus clientes, eu sempre desenvolvo esse documento, porque eu acho que ajuda muito, principalmente a questão do compras, né? Para o comprador ter mais facilidade de a gente poder realmente aplicar isso no seu dia a dia. Porque normalmente é corrido, muitas vezes o material é pedido em cima da hora e aí ele não tem tempo de correr atrás de tudo isso. Uma coisa que tem que se preocupar também nesse momento que eu comentei de atendimento de normas, além do CIMAC, Inmetro e norma de desempenho, verificar questões, por exemplo, ambientais. Então, madeira, tem DOF, questão de extração de recursos naturais, tem licença ambiental de extração, são coisas que muitas vezes a pessoa não se preocupa na hora da aquisição e depois dá problema. Então, com relação à DOF, a própria Caixa Econômica pede no final, né? Você precisa comprovar. E com relação às licenças, então, se ele tem essa licença para extrair esses recursos naturais ou não. Isso é importante e também precisa ser considerado na hora de qualificar teu fornecedor. Vamos lá. E aí a gente vem a questão do... já tem um fornecedor qualificado dentro de critérios que a própria construtora estabeleceu, né? Aí eu vou partir para o próximo passo, que é realmente fazer o documento de compra. A gente vai falar um pouco mais disso, eu vou ver chegar umas dúvidas e eu vou responder para vocês. Mas é a especificação do material em si. E essa especificação, como eu falei para vocês, se você tiver um documento de apoio, facilita
muito. Porque de pronto, muitas vezes se pergunta, Gisele, como é que eu especifico tal coisa? Nossa, às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça que de imediato, às vezes você não lembra todos os requisitos, né? Então você ter isso como se fosse, esse documento de apoio é mais ou menos como se fosse um procedimento, né? Um documento onde você vai embasar ali todas essas questões do que vai ser especificado. Vai ajudar demais, tá? E ajuda todo mundo. A gente pode ter também nesse documento ou num outro documento complementar especificações, inclusive, que deveriam vir de projeto, né? Porque muitas vezes o comprador, para fazer a especificação correta, precisa recorrer ao projeto. Então aí a gente tem duas situações. Ou a pessoa, o solicitante, que normalmente é o engenheiro, ele já faz a solicitação do material bem de acordo com o que está no projeto. Ou se isso for feito direto pelo escritório, e isso eu falo porque varia muito da realidade de cada empresa, né? Tem algumas empresas que têm um fluxo maior de compras, outras menor. E aí esse comprador, teria que ter acesso a esse projeto, teria que saber ler, verificar as informações para fazer a especificação correta, tá bom? Quais os registros necessários para a qualificação e avaliação do fornecedor? A avaliação eu vou falar mais pra frente, tá bom? Vou responder primeiro a parte da qualificação. É importante porque o regimento SIAC ele exige que sejam mantidos registros da qualificação do fornecedor. Quais os registros? Depende da empresa. Ela vai determinar. Então vamos lá. Existem algumas empresas que possuem, por exemplo, um sistema, um ERP informatizado, onde ela tem um local de cadastro do fornecedor e nesse cadastro do fornecedor é possível a gente colocar qual é o critério da seleção. Então eu poderia colocar lá, fornecedor qualificado, pois atende ao CIMAC, né? Fornecedor possui certificação do Inmetro, fornecedor apresentou laudos de ensaio, fornecedor é o mais próximo da obra, é o melhor preço, foi uma indicação. Então, a forma que você vai registrar pode ser, por exemplo, no ERP. Quando forem laudos, né, quando for a questão do próprio CIMAC da consulta, a evidência vai ser o relatório salvo, isso é bem importante. Por quê? No Inmetro, existe o histórico do fornecedor. Então, o fornecedor, ele com todos os certificados que ele tem, ele aparece se está cancelado, se está ativo, se foi suspenso, se está vencido, né? E se tem um novo. No site do Inmetro tem tudo. No site do PBQPH, eles retiram. Então, o certificado era válido até o dia 30 de abril. Quando eles colocarem o próximo, eles tiram de lá o de 30 de abril e a gente não tem mais acesso. Então, como registro, você precisa salvar esse relatório, que vai ter lá o período de validade, que tem que ser compatível com o período da sua compra. Então, essa vai ser uma evidência de que você consultou. No site do Inmetro é a mesma coisa, lá quando você entrar, você consegue gerar um arquivo PDF também com a autenticidade, né? Verificação da autenticidade do certificado. Então, isso também é registro. Quando você tem um sistema informatizado, a hora que você faz essas consultas, você pode anexar nesse próprio sistema. Vários sistemas permitem isso. Quando na sua empresa ele é mais manual, aí nesse caso você vai ter que ter numa pasta padronizada, padronizar o nome, que você tenha um resgate rápido, né, desses registros e que você consiga de forma fácil recuperar. Tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta, a avaliação eu respondo um pouquinho mais pra frente, ok? Se ficou alguma dúvida, é só perguntar novamente. Vamos lá. Então, vamos falar da especificação do material. Então, como eu estava dizendo, se a gente tiver uma tabela com os requisitos mínimos a serem especificados, isso ajuda muito. E o que é importante que conste nessa tabela? Então, como eu falei, a norma técnica que é aplicável àquele produto, e aí você vai ter especificações, normalmente estéticas e técnicas, né? Então, tem algumas questões que elas são bem técnicas. Então, quando eu faço um piso, piso cerâmico, você fala lá o modelo, você fala lá a cor, o tamanho, né? A referência lá com relação ao modelo e o tamanho. Isso a gente está pensando mais na questão estética, vamos chamar assim, estética comercial, tá? E nós temos especificações técnicas. Então, o que são especificações técnicas? A gente teria, nesse caso do piso, por exemplo, coeficiente de atrito dinâmico, coeficiente de abrasão, de manchamento. Então, a gente tem outras informações que normalmente requerem um conhecimento mais profundo para entender do que se trata.
Muitas vezes no documento de aquisição não vai ter essa especificação técnica. Essa especificação técnica ela vai estar dentro da referência do produto. Mas você tem que saber qual é essa especificação técnica para dentro da linha comercial você localizar qual que é a que se aplica ao produto que você precisa, né? No caso, eu preciso de um piso que atenda o coeficiente de atrito dinâmico maior que 0,4. Tá, e esse piso aqui atende? Então você vai ter que olhar a ficha técnica do produto e verificar se atende ou não. Se atender, você vai especificar aquele produto, tá? Um exemplo, rejunte. Então, rejunte normalmente você coloca lá a marca, cor e embalagem. Tá, e então você tem tipo 1 e tipo 2. Qual o tipo de rejunte que você está comprando? Recentemente aconteceu uma situação, eu fui fazer uma auditoria e aí cheguei lá, eu tinha rejunte. Falei, deixa eu ver que rejunte vocês estão comprando. Aí eu entrei, olhei lá no almoxarifado, um monte de rejunte tipo 2. Eu falei, nossa, que legal, vocês estão comprando rejunte tipo 2. Isso é ótimo, porque isso ajuda. Com certeza vai passar no ensaio de desempenho depois e tal. Daí eu perguntei assim, mas me diz uma coisa, vocês estão comprando intencionalmente, porque foi previsto comprar um rejunte tipo 2, ou vocês estão comprando aleatoriamente? Foi por acaso que vocês compraram esse rejunte, né? Então, porque ele é mais caro, obviamente, né? E claro que a resposta foi sorte, né? Foi aleatório, não foi pensado. Então, nesse caso, ok, você queria um tipo 1 e comprou um tipo 2. Se você está na qualidade, no resultado final, na questão do desempenho, você vai atender. Agora, e se fosse ao inverso? Se você quisesse um tipo 2, só que na hora da compra você não especificou corretamente e chegou um tipo 1. Aí você ia aplicar um material que ia dar problema, poderia dar problema no final, tá? Então, veja, eu não estou dizendo que tem que ser um ou outro, eu estou dando um exemplo real com relação a essa questão da especificação de material e que, dependendo da aplicação, pode dar problema, tá ok? Então, é bem importante ficar atento a essa questão das especificações. A gente, mediante o regimento SIAC, nós obrigatoriamente temos no mínimo 20 materiais controlados, podendo ser mais, né? Então, a gente tem que avaliar, para esses 20 materiais controlados, quais deles precisam atender ao CIMAC, quais deles precisam atender o Inmetro, qual a especificação necessária para cada tipo de material. Então, com relação a desempenho, né? E com relação à especificação comercial mesmo. Por quê? Porque a norma fala, o regimento SIAC fala que a empresa construtora deve descrever claramente o que está sendo comprado. Então, quando eu digo assim, manda para mim 10 sacos de cimento, eu estou descrevendo claramente o que está sendo comprado? Não, né? Porque existem vários tipos de cimento. Se eu peço cimento, eles podem mandar qualquer um. É como o rejunte. Se eu peço rejunte, ele pode mandar qualquer um. Então, a gente precisa especificar. Eu já auditei empresa que eu fui avaliar a ordem de compra de revestimento cerâmico e estava escrito somente revestimento cerâmico. Meu Deus, que revestimento cerâmico é esse? Você tem uma infinidade de revestimentos cerâmicos. Então, isso precisa estar muito bem especificado, porque senão você está não conforme e você tem um risco muito grande de, no final, a sua obra não atender a qualidade esperada em relação ao que foi especificado ou ao que estava previsto, tá? Pensando também no atendimento da norma de desempenho. Vamos falar um pouquinho, então, o que a gente precisa constar no documento de aquisição. Eu vou falar umas coisas que pode parecer muito óbvio para alguns, mas que na prática não é tão óbvio assim, tá? Eu, como auditora, já vi muitos problemas em relação a isso, tá bom? Então, apesar de quando você, nossa, a Gisele está falando isso, que óbvio, acreditem que muitas vezes quando você vai auditar, essas informações não constam, tá? Então, vamos lá. Dados da empresa construtora, de quem está comprando o material. Sim, o fornecedor precisa ter os dados da empresa depois para emitir a nota. Dados do fornecedor. Sim, você precisa dos dados do fornecedor, você precisa dos contatos, né, se tiver algum problema. E também vai ter depois na nota, você vai conferir. Prazo de entrega. É bem interessante que algumas empresas construtoras colocam como critério de avaliação do fornecedor a questão do prazo de entrega, mas ela não coloca
no documento de aquisição quando que aquele produto tem que ser entregue. E aí eu pergunto, como é que a pessoa que está recebendo vai saber que se ele atendeu ou não o prazo, se isso não consta no documento de aquisição? Então precisa ter essa informação. Ah, Gisele, mas a gente fala por telefone. Só que você falou de 10 coisas com ele. Será que ele vai lembrar de todas? Um dia a mais, um dia a menos, 2 dias a mais, 2 dias a menos? Então precisa constar, tá bom? Condições de pagamento, essa é uma outra informação importante, até porque muitas vezes quando você tem sistema, você vai ter que lançar a nota fiscal. E se isso não vier depois certinho, né, conforme combinado, pode dar problema e você pode acabar esquecendo ou colocando uma data errada, certo? Além disso, então, norma técnica que o material deve atender. Isso é super importante. Dizer, Gisele, mas por que eu vou colocar a norma técnica? O fornecedor tem que saber qual é a norma do produto dele. De fato, isso é verdade. É a obrigação do fornecedor saber qual a norma que o produto dele tem que atender. Mas, novamente, é importante você deixar claro. Por quê? Porque você precisa que ele te entregue um material que atenda uma determinada norma. E apesar de parecer óbvio, muitas vezes o teu fornecedor não conhece a norma do produto dele, por incrível que pareça. Tá bom? Aí a gente vem com relação ao recebimento. Então, eu acho que é muito importante você colocar no documento de aquisição para esse fornecedor saber que o produto dele vai ser conferido na obra e caso ele não esteja atendendo aos critérios que foram especificados, ele vai ser devolvido. Gisele, que absurdo ter que colocar isso. Sim, mas essa informação pode evitar uma série de problemas, porque muitas vezes quando você não tem essa informação no teu pedido de compra e o fornecedor chega lá para descarregar e você manda de volta, dá uma confusão. Então, vale o que está escrito, um documento de aquisição é um contrato, né? Então, não custa você deixar essa informação registrada de que ele realmente vai ser conferido e que ele vai ser devolvido caso não atenda. Mais um detalhe. Colocar ali quais são os critérios que ele vai ser avaliado. Sim, o fornecedor vai ser avaliado e ele precisa saber baseado em que critérios. Então você contrata a Gisele para fazer uma consultoria. Eu preciso saber se vai me avaliar em relação ao quê? Não é? O fornecedor tem esse direito. O de material, de serviço, qualquer um. O de material também. Olha, amigo, eu vou te avaliar com relação ao prazo, vou te avaliar com relação à qualidade do teu material e tal, ao teu atendimento. E o nosso critério aqui é que se você tiver nota menor que 7 dentro de, 10 fornecimentos, você não pode mais fornecer pra gente, por exemplo, tá? Então, isso é bem importante. O que mais? Quando você pretende fazer a avaliação nas instalações do fornecedor. Então, por exemplo, você vai comprar esquadrias. Poxa vida, mas antes dele entregar, eu vou lá olhar o processo de fabricação. Então, você tem que avaliar. Então, você coloca no documento de aquisição de que será feita inspeção na empresa antes da entrega do material e tudo mais. Então, precisa estar claramente definido isso. Além disso, aquelas coisas óbvias, né? Quantidade, o tipo da embalagem, se é lata, saco, né? O tamanho, 25 quilos, 50 quilos, né? A unidade que você vai ter é metro, é quilo. Então, é unidade, então essas informações precisam constar. A especificação técnica, como eu falei para vocês, a especificação do produto, incluindo as questões técnicas. Então, entram as questões comerciais, como eu falei para vocês, as questões estéticas, né? E as questões técnicas e desempenho, tá? Então, é importante que todas essas informações constem na tua ordem de compra. E, além disso, a questão de preço unitário, preço total, se tem IPI, se tem frete, se tem algum desconto. Então, todas essas informações são importantes e precisam ser colocadas no documento de aquisição. Aí eu vou responder algumas perguntinhas que chegaram para mim, né? Então, Gisele, eu preciso ter um procedimento de compras? E aí? Então, não, eu não preciso ter um procedimento de compras. A norma não pede. Você vai ter que ter estabelecido um processo de compras. Eu, Gisele, gosto de ter um procedimento de compras porque existem uma série de detalhes que são importantes e que muitas vezes, se for só uma sistemática verbal, a gente acaba, isso seja verbal, a gente acaba esquecendo. Tá? Então, eu gosto, mas não é obrigado. Então, você não é obrigado a ter
um procedimento de compras. Você pode ter um fluxo de processo, onde você vai ter a descrição das principais etapas. Também vai atender, até porque lá no requisito 4.4, ele pede que seja feito um levantamento aí dos processos, e aí você já vai ter que definir atividade, entrada, saída e tal, então você já vai ter alguma coisa. Mas procedimento é uma boa prática, mas não é obrigatório, ok? Outra pergunta, preciso de um software para fazer o meu processo de aquisição? Resposta, não! Hoje, grande parte das empresas possuem um ERP, né? Possuem um sistema informatizado para gerir esse processo, mas não é obrigatório. Você pode fazer no nosso velho amigo Excel, que vai atender plenamente a questão de compras. Você precisa ter isso de alguma forma formalizado. Então, você pode ter uma ordem de compra, o pedido de compras feito no Excel, constando aquelas informações que eu falei para vocês anteriormente, e isso vai atender de forma satisfatória, sem nenhum tipo de problema. Vamos lá, próxima pergunta. Eu sou obrigado a ter uma requisição de materiais? E a resposta novamente é não. Por quê? Porque a norma fala que a gente precisa ter um documento de aquisição. Documento de aquisição é aquele que tem o valor de contrato, é aquele que você vai encaminhar para o fornecedor e que vão constar todas as informações necessárias relacionadas ao produto que você está adquirindo. Portanto, a requisição de materiais é um documento interno que fica a critério da empresa construtora, podendo existir ou não. Eu conheço várias empresas que não possuem requisição de materiais e outras tantas que possuem, e não há nenhum problema em relação a isso, certo? Vamos lá. Outra pergunta. Eu sou obrigado a fazer a cotação dos materiais e ter registro disso? Resposta: não. Então são todos os mitos em relação à questão de compras. A cotação é uma ótima prática, uma boa prática, né, em relação a isso, mas normalmente acontece para um produto que você já não tem negociado um valor fechado, que não é de compra recorrente, que você já está sabendo como que está o valor de mercado. Então é uma opção da empresa construtora estabelecer a necessidade ou não de cotação de materiais. E caso faça, manter o registro disso ou não. Ela pode considerar isso sendo um registro, né, da qualidade ou não, ser uma questão opcional da empresa, tá bom? Então isso é bem interessante, que muitas empresas acham que é obrigatório o processo de cotação. Em geral, ele é obrigatório por uma determinação interna da empresa. Por quê? Porque, claro, o gestor ele quer saber como que está o mercado, se os preços estão mais ou menos parecidos. Então, isso é interessante, obviamente. Então, é uma exigência interna, mas não uma exigência da norma. Certo? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu só olhar aqui que eu tô, para eu não esquecer de falar nada para vocês. Ok. Aí ele pergunta, a outra pergunta é a seguinte: eu preciso ter uma ordem de compra ou um pedido de compras? Né? Eu falei bastante de ordem de compra aqui, né? Que é o mais tradicional, a gente ter a famosa ordem de compra ou pedido de compra. Então, assim, não é obrigado a ter um documento com esse nome. Você pode ter um documento de aquisição que pode ser a proposta do fornecedor assinada, pode ser um pedido de compra, pode ser um contrato. Então, não precisa, pode ser um e-mail onde estabeleça todas as cláusulas, tá? Então, não precisa ser uma ordem de compra com esse nome. Precisa ser um documento de aquisição. E nesse documento de aquisição, precisam constar todas as questões que especifiquem claramente o produto que está sendo adquirido e as condições de contratação. Então, não precisa também necessariamente ter uma ordem de compras, certo? Se tiverem dúvidas, pessoal, por favor, mandem aí. E uma outra pergunta que chegou é como escolher um sistema informatizado para fazer a parte do processo de compras, né? A questão de sistemas informatizados ela é muito particular, né? Cada empresa tem uma realidade diferente e tem uma necessidade diferente. Então, o processo de escolha tem que levar em consideração a necessidade da empresa.
Empresas maiores têm uma necessidade, empresas menores têm outra necessidade. Então hoje nós temos ERPs, né, grandes e famosos no mercado que costumam atender aí muito bem as construtoras, né? Então, a gente tem Mega, tem TOTUS, tem Cienge, tem outros sistemas também que atendem, tá? E você vai escolher conforme a sua necessidade e o seu bolso também, né? Porque alguns softwares são bem mais caros do que outros. Então você vai ter que avaliar isso. Outra coisa que você vai avaliar é que alguns softwares você compra o software e outros você paga uma mensalidade pelo uso. Então isso também é uma coisa que você tem que avaliar. Tem algumas empresas que dizem, não, eu não quero pagar esse negócio de mensalidade, eu quero comprar um sistema que é meu. Em geral, quando você compra um sistema, você paga o valor do sistema, você não recebe as atualizações desse sistema. E quando você quiser fazer as atualizações, você vai pagar por essas atualizações. Quando você tem esse contrato mensal, em geral, todas as atualizações que são feitas no sistema são liberadas automaticamente para a sua empresa. Então, você tem que avaliar como é que é bom para a sua empresa, como que funciona bem para você. Então, você vai fazer essa avaliação e vai decidir qual sistema, então, você vai comprar, vai adquirir aí para facilitar a sua vida, tá? É importante também você pensar em futuras integrações. Às vezes a empresa é pequena e naquele momento ela não tem necessidade de nada muito maior. Só que aí a empresa começa a expandir e ela começa a perceber que existe a necessidade de integrar com outros módulos, por exemplo. Puxa, eu preciso integrar compras com orçamento, eu preciso integrar compras com planejamento da obra. E aí, dependendo do sistema que você escolher, você não tem a possibilidade de integração. Então, isso é uma coisa importante a ser pensada no momento de decidir qual software você vai adquirir. Isso faz toda a diferença. Uma pergunta que chegou. Então, essa é bem legal também. Eu posso fazer o meu processo de compras utilizando o WhatsApp? Né? Porque hoje tudo é WhatsApp. Tudo que acontece na empresa está ali, ó, no WhatsApp. Manda mensagem, resolveu e tal. Posso ou não posso? Então vamos lá. A norma não determina se você pode ou não pode. Ela diz que você tem que ter um documento de aquisição, né? E o fornecedor tem que receber esse documento e a obra também, para poder receber o material. Então, a princípio, não existe uma proibição nesse sentido. O que é o fator limitante decisório? Você consegue recuperar essa informação? Então, assim, eu nunca vou recomendar para uma empresa que ela faça o processo de aquisição dela 100%, né, através do WhatsApp. Porque eu acho que você está sujeito à dificuldade de recuperar muitas informações e até mesmo perder essas informações. Agora, eu não posso dizer que ela não pode fazer. Por quê? Porque pode ser que ela consiga gerir esse processo. Obviamente, isso para empresas muito pequenas. Quando a empresa começa a crescer, quando você tem várias obras, aí isso se torna insustentável, né? Mas a princípio, até que se prove ao contrário, ou seja, até que eu encontre a não conformidade, eu não tenho nada que proíba a empresa de fazer isso via WhatsApp. Tá certo? Então agora vamos para a parte final, falando a respeito da avaliação dos fornecedores, né? E aí eu vou responder a pergunta que chegou de como manter os registros dessa avaliação. Então, primeiro, a diferença de qualificação e avaliação, que qualificação é antes de eu comprar e avaliação é depois que eu já recebi o produto. Então, eu recebi esse produto, né? Comprei, qualifiquei o fornecedor, fiz um documento de aquisição, né? Esse documento de aquisição foi entregue, foi mandado para o fornecedor e para a obra, e aí a obra entregou o fornecedor entregou esse material para a obra tendo o documento de aquisição em mãos, ela confere, verifica se está de acordo e recebe esse material. Esse é o momento da gente fazer a avaliação desse fornecedor. E vai fazer a avaliação baseada em que critérios? Nos critérios que a empresa determinar como necessários. Então, que critérios nós podemos ter? De novo, atendimento, prazo de entrega, preenchimento da nota fiscal. Muitas vezes a empresa pede para colocar no corpo da nota fiscal os dados da obra especificamente e tal, né? No endereço de entrega, dados da obra e tudo mais. E às vezes não consta, então daí dá confusão, você não sabe de que obra é. Então, você vai colocar os seus critérios. Critérios em relação ao atendimento, eventualmente, com relação à entrega de certificados, de laudos, a critério da empresa,
tá? Então você vai determinar quais são esses critérios e vai ter o registro. Como é que eu vou fazer o registro de avaliação? Depende da realidade de cada empresa. Essa avaliação pode ser feita num carimbo na nota fiscal, pode ser feito num carimbo na ordem de compra, pode ser impresso na própria ordem de compra, pode ser feito num sistema informatizado, pode ser feito numa planilha, não importa. Você vai precisar ter o registro da avaliação realizada, porém o meio você vai definir conforme a realidade da sua obra. Mas existem as várias formas de fazer. Depois, isso a cada entrega. Depois, num outro requisito, né, você vai ter a questão de uma análise em relação a essa avaliação do fornecedor, onde você periodicamente vai determinar um prazo aí, onde você vai fazer essa avaliação, certo? O que é importante? Que a gente defina os critérios, então, preço, prazo e atendimento. Vou dar esse exemplo, três quesitos. Mas qual é o critério? Então, tem empresa que coloca assim, é nota de 0 a 2,5, de 2,6 a 5, de 5,1, sei lá, a 7, e aí ela define intervalos. Mas eu pergunto para vocês, muitas vezes assim, ele é ótimo se for de 8 a 10. Qual é a diferença do 8 e do 10? Se ele não é ótimo de qualquer jeito, então você estabelecer qual é o critério realmente, né? Qual é a régua, qual é o parâmetro que você vai analisar. Isso é super importante para não dar confusão, tá bom? Então você estabelece tudo isso e mantém o registro da forma que você achar mais conveniente para a realidade da sua empresa, ok? E aí, uma pergunta também que me fizeram é a seguinte: posso comprar de um fornecedor que teve uma avaliação ruim? E a resposta é sim, pode, porque quem vai decidir isso é a própria empresa. Então, em geral, você vai definir qual que é a linha de corte, né? Então, quando que você vai desclassificar um fornecedor? Não é porque ele fez uma entrega ruim que você vai desqualificar. Então, você como empresa vai determinar, a nota dos últimos 6 meses, é a nota das últimas 5 entregas, 10 entregas, 20 entregas, você vai estabelecer um critério. A partir daí, vai ter uma nota, e aí você vai ter uma linha de corte. Se o fornecedor tiver abaixo de 7 a 10, ele está qualificado. De 5 a 7, sei lá, ele vai estar sob avaliação. Abaixo de 5, ele está desqualificado. Você estabelece o critério. E mesmo que ele esteja com nota abaixo de 5, a própria empresa, o diretor, né, o responsável pode dizer não, eu vou, mesmo ele estando com uma nota baixa, eu vou continuar comprando desse fornecedor porque ele é o único que tem o material que eu preciso nesse momento, ou porque ele é um fornecedor único, ou porque ele é o único que entrega no prazo que eu preciso. Então, é um critério interno da empresa e ela vai definir, então, se ela vai ou não vai comprar desse fornecedor, tá? Então, gente, na live de hoje era isso. Eu queria passar para vocês, então, esse processo, lembrando que por que a gente precisa se preocupar com a compra correta dos materiais e com a especificação correta dos materiais, para que nós, como construtoras, possamos realmente garantir que nós vamos entregar um produto final com qualidade, porque não adianta a sua mão de obra ser excelente, você ter uma obra bonita no final, mas que o material que você comprou e que você especificou não está atendendo ao projeto e às normas técnicas, tá bom? Então, gente, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui. Agradeço. Essa live vai ficar gravada, então encaminhe para os amigos, né? Curtam, coloquem ali nos comentários o que vocês aprenderam nessa live de hoje que vocês ainda não sabiam, tá bom? E eu espero vocês na semana que vem. Então, de novo, muito obrigada. Até a próxima semana, espero vocês, tá bom? E continuem seguindo a gente aí.